Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos de novo, né, nessa nossa edição de webinário, no mês de agosto. A gente tem a honra de novo de ter a presença da doutora Vládia Torno, né, queridíssima, que está aqui com a gente compartilhando de novo essas questões todas que envolvem as restaurações de dentes com as resinas de cores bleach, né, cores clareadas. O tema de hoje vai ser justamente o tema que ela estudou no pós-doutorado dela, que é entendendo as cores bleach para restaurar os dentes brancos de uma forma descomplicada, né? Que eu acho que ela vai discorrer aí sobre o assunto, mas eu acho que é uma questão, é uma dificuldade que hoje o dentista tem com tanta oferta de cores clareadas nos diversos sistemas, né? Que cor eu escolho, com que cor eu restauro, enfim, tudo isso a professora Vládia vai falar. Antes de passar a palavra para ela e apresentá-la, né, propriamente dito, como eu sempre faço, eu só queria passar alguns recadinhos para quem está com a gente pela primeira vez. Muita gente está sempre, né, e eu peço desculpas de eu ser repetitiva, porque eu acabo dando os mesmos recados sempre, mas é que sempre tem alguém que nunca participou e é a primeira vez. Então, o primeiro aviso que eu queria dar para vocês é que todo mundo pode interagir fazendo perguntas, só que a forma de interação nessa plataforma é através do campo que vocês veem aí de perguntas, tá? Então, vocês podem colocar as perguntas aí, perguntas, comentários, enfim, qualquer tipo de interação que vocês queiram fazer, vocês podem fazer nesse campo de perguntas, e aí eu vou mediando essas perguntas para a professora Vládia, e ela vai respondendo à medida no decorrer da aula, tá? Então, os microfones ficam todos desligados para a gente não ter interferência, então a gente não consegue ouvir ninguém, tá? Não adianta levantar a mãozinha para tentar falar, porque a gente não consegue, mas vocês conseguem interagir bem com essa ferramenta. A gente também deixou alguns documentos. Acho que não, no final ficou faltando, mas depois a gente manda para vocês o folder da resina, enfim, mais um material aí que talvez a professora Vládia disponibilize. Uma outra coisa importante que eu queria falar, antes até de falar sobre enfim, sobre as qualificações todas, aí o currículo da professora Vládia e a experiência dela, é só para vocês ficarem atentos durante esse webinário, porque a gente está com uma promoção bem especial. O que é isso? A gente tem toda uma live aqui, Paty. Oh, que Só tem uma legal! informação Que especial para legal! você falar. A gente vai ter uma promoção super especial para quem está aqui online, tá? Mas, de qualquer forma, quem não puder ficar até o final, ou quem sabe que tem colegas que se inscreveram e não conseguiram participar hoje, vocês têm a possibilidade de assistir a aula gravada, tá? E aí depois a gente manda um linkzinho para vocês assistirem essa aula. Quem está no celular pode escolher ou assistir o apresentador, ou você pode rodar aí a tela ou assistir a apresentação, tá? Então, agora falando diretamente, né, sobre o tema, então, que é entendendo as cores bleach para restaurar os dentes brancos de forma descomplicada. A professora Vládia, para quem não conhece ainda, ela enfim, graduada em odontologia pela PUC do Paraná, ela é especialista, mestre e doutora em dentística pela PUC do Paraná, pós-doutorada na PUC também, tá? Ela tem expertise, a área dela de estudo sempre foram as resinas compostas, ela é palestrante e autora de diversos artigos aí sobre as resinas compostas, ela tem vários artigos publicados, ela é uma pesquisadora nessa área, ela é fundadora e responsável pela clínica Vládia Torno, em Curitiba, onde ela também ministra cursos de atualização lá. Ela é membro da SBOE, né, que é a Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética, e uma apaixonada aí pelas resinas compostas, né?
Que sorte a nossa que ela pode falar aí da nossa resina e esclarecer as dúvidas que o pessoal possa ter com relação às resinas da Cuser. Eu vou fechar aqui minha câmera, passar o controle da apresentação para você, Vlá, e vou estar aqui Certo? nos bastidores, tá? Qualquer coisa é só me acionar. Deixa eu ver como é que eu faço aqui de volta. Deixa eu já colocar, mostrar minha tela. Vamos colocar aqui, não sei se já está aparecendo, vamos colocar aqui a A gente está vendo sua tela. apresentação. Tá vendo? Então vamos lá. Uhum. Editar, ver tudo e vamos apresentar. Onde que está aqui apresentar? Ótimo. Ótimo, ótimo. Vocês estão vendo a tela? Estão me enxergando? Como é que está aí? Deu tudo Sim, certo? na verdade está abrindo a tela. Agora abriu, agora abriu. Teve um delayzinho, mas abriu. Estamos te vendo e te ouvindo super bem. Ótimo. Gente, então, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês novamente. É sempre uma honra estar aqui falando, né, no webinar da Cuser. Eu me sinto muito feliz, muito orgulhosa, na realidade, de estar podendo compartilhar com vocês um pouco do que eu sei aí sobre as resinas compostas. Como vocês já sabem um pouquinho, eu trabalho com resinas compostas aí a minha carreira toda, eu dediquei a minha carreira para as resinas compostas. Tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado, e hoje eu vou trazer para vocês um assunto inovador, tá? Que é resultante aí da minha pesquisa do meu pós-doutorado, que eu acabei de finalizar. Para o pessoal que está aí no Instagram, eu estou fazendo aqui um webinar da Cuser. Quem quiser entrar, é só entrar lá nos meus stories anteriores e já entrar na sala. Então, sobre o que eu vou conversar com vocês hoje, gente? Sobre como que a gente escolhe cores na escala clareada de resinas compostas. Como vocês sabem, não existe uma escala de cor, né? Como existe a Vita para as resinas que seguem as cores Vita. São as cores que hoje mais são desenvolvidas pelas indústrias e as resinas, as cores que mais são usadas também, né, nos consultórios atualmente. Todas as indústrias, todas as empresas têm cores clareadas. E como que a gente consegue escolher essas cores? Como que a gente consegue compartilhar com o nosso colega? Olha, eu fiz a cor BL2, mas como que você consegue arrumar um reparo? Como que você consegue se comunicar com o laboratório se você não tem uma escala de cores? Então, no meu pós-doutorado, eu estudei as propriedades ópticas dessas resinas, né, físicas, mecânicas e ópticas, e com isso eu criei uma apostila da cor, que vai facilitar aí a vida de vocês para conseguir fazer a seleção de cores, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala em resinas compostas, clareadas, né? Existe aquele preconceito, aquele nariz torcido de muitos colegas que falam: nossa, é muito artificial, nossa, eu não gosto de dentes brancos. Mas, gente, as resinas clareadas, elas existem muitas tonalidades dessas resinas, né? Não existe só o branco puro ou as tonalidades que são até azuladas. Não, existem muitas outras cores que estão abaixo da cor B1 da escala Vita. Então, nós, se a gente gosta ou não gosta, se a gente concorda ou se a gente não concorda, é uma realidade que nós temos que aprender a conviver, porque é a cor que os nossos pacientes geralmente nos pedem, né? Então, nem todo dente branco é artificial e nem todo julgamento é técnico, né? Porque a beleza, gente, ela é o quê? Ela o que é belo para mim pode não ser belo para você e é vice-versa, né? E hoje em dia, quem é que não quer um sorriso branco, gente? Os padrões estéticos mudaram e novas cores de resina foram lançadas e são lançadas no mercado todos os meses, tá? Então, hoje, a gente tem mais aí de 110 cores de resinas clareadas, né? Resinas que estão abaixo do B1 da escala Vita, tá?
Isso significa que é um mercado enorme, né? Quando eu comecei o meu pós-doutorado, gente, tinham 39 cores. Hoje nós já temos mais de 110 cores, tá? Então, isso dificulta demais aí a nossa vida quando a gente pensa em escolha de cor. E também, por que cresceu tanto essa quantidade de cores clareadas, né? Porque os influencers, né, gente, estão aí, o Instagram tá aí, os jogadores de futebol, os artistas, todos eles, a primeira coisa que eles fazem na vida é fazerem lentes de contato, seja de porcelana, seja de resina, e a grande maioria deles tem, sim, dentes brancos, né? Então, só que hoje, gente, com as resinas compostas, olha que maravilha, as resinas compostas, elas democratizaram, né, a odontologia. Eu sempre falo, antigamente, quem é que tinha dentes brancos, gente? O pessoal que ia para a Ilha de Caras, né? Não sei se vocês lembram, se tem o pessoal aí da minha idade, que tinha a revista Caras. Então, no consultório, você olhava quem que ia para lá? A Xuxa, o José de Camargo e Luciano, todos tinham dentes brancos. Só que hoje, pessoas comuns, né? Pessoas que vão nos nossos consultórios, nós podemos ter dentes brancos sem desgaste, né? Com um custo mais acessível, com um tempo mais rápido de confecção, tudo isso graças às nossas maravilhosas resinas compostas. Aí vem aquela frase: doutora, eu queria um sorriso dessa cor. Puxa vida, daí o que você faz? Que cor é essa? Não é verdade? E daí, quando a gente vai pensar nas resinas clareadas, a gente pensa também na naturalidade, né, desse trabalho. E a gente tem que pensar que são dois pontos principais, que tem fatores que são referentes à técnica de aplicação, que foi o nosso webinário passado, quem não assistiu é só entrar lá no canal da Cuser. E hoje nós vamos falar sobre os fatores referentes às cores das resinas, certo? Dois trabalhos feitos em resina na mesma paciente, um trabalho anterior, como vocês podem ver, feito em resinas compostas, só que não era isso que ela queria um sorriso clareado, né? Então, na segunda foto, vocês podem ver também. Aqui é a mesma paciente, olha a diferença usando resinas na escala Vita, eu acho que ela fez um A2, um A1, e depois eu fiz na cor BXL, essa é a Maria. Então, existe uma lacuna na comunicação entre o cirurgião dentista e paciente para conversar sobre essas cores, sobre o cirurgião dentista e o laboratório também, né? E a escala de cores de resinas clareadas, ela não existe, certo? Não existe uma escala Vita para dentes clareados, infelizmente. Eu sempre gosto muito dessa frase, né, do Albert Einstein, que fala que é assim, que tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. Essa frase ela pode ser utilizada para tudo na nossa vida, mas agora que a gente está falando das resinas compostas clareadas, a gente sabe muito pouco ainda sobre elas. Elas já ocupam um lugar muito expressivo nos nossos consultórios, na indústria, no desenvolvimento, né, desses materiais, mas nós ainda não conhecemos tanto. Então, tem muito ainda a se desenvolver nessa área. E hoje eu vou falar aí da pontinha do iceberg de como que vocês conseguem trabalhar melhor com essas resinas em relação às cores. Então, em relação às propriedades ópticas dessas resinas, o que a gente tem que pensar? Qual que é um ponto fundamental aí para selecionar as cores? Já que não existe correlação de matiz, né? Não existe correlação entre nomes, não significa que uma resina que tenha nome BL1 seja igual a uma outra marca que também seja BL1. Não, não existe. Por exemplo, A1 é A1, A2 é A2, independente da marca que você utilize. As resinas clareadas não é assim. Não existe correlação nem entre nomes, nem entre escalas, nem entre matizes, nada de nada. Eu sempre falo, né, que é uma terra de ninguém. Então, elas possuem diferentes nomes. Quando a semelhança de nomes não possuem cores semelhantes, tem cores diferentes. E hoje temos aí mais de 110 cores, certo? Então, aqui já são minhas amostras das resinas. Aqui vocês já conseguem ver, todas as resinas são clareadas, mas vocês conseguem perceber que existe uma diferença de tonalidade, né, entre elas.
Então, você saberia escolher a cor clareada ideal aí para o seu paciente, utilizando todas essas cores, né? Qual dessas 110 cores é a melhor para o meu paciente? Então, vamos falar um pouquinho aí hoje sobre a composição dessas resinas, né? Porque a gente já falou aí sobre o substrato, sobre o paciente no outro webinar. Então, em uma única resina, a gente consegue, essa resina, ela vai ter uma interação com o substrato do dente, com a tonalidade de pele do paciente e vai formar uma outra cor. Então, o que isso significa? Todas essas cores que vocês estão olhando aqui agora foram realizadas facetas em resina utilizando a cor BXL. Mas vocês conseguem perceber que elas têm tonalidade diferente? Por quê? Porque a cor das resinas ela não se dá somente pela cor que está dentro no vidrinho da resina, mas sim da interação do substrato e da tonalidade do paciente também, certo? E ainda tem uma outra questão. A gente, para entender sobre resinas, a gente precisa falar de opacidade e de translucidez. E isso também interfere na cor final das resinas compostas. Então, com uma única resina, a gente consegue várias cores de resina. Tem mais essa dificuldade. Fora não ter uma escala, você tem que conhecer profundamente as propriedades ópticas da resina que você está usando para você conseguir, né, trabalhar com todo esse potencial que as resinas têm. Por exemplo, aqui todos esses casos foram feitos com a resina OB. Então, o que acontece? No meu pós-doc, eu peguei uma amostra de todas as resinas que existem clareadas no mercado nacional e fiz um teste com um colorímetro, tá? Esse teste com o colorímetro, o que acontece? Nós conseguimos colocar as cores dentro desse círculo que vocês estão vendo, que é o círculo cromático. E, pasmem, consegui sim classificar as resinas compostas por matizes, tá? A partir desse círculo cromático. Então, eu consegui mapear todas essas resinas dentro de 4 matizes principais, que seria o matiz branco alaranjado, o matiz branco roseado, o matiz branco amarelado e o matiz branco azulado, certo? Então, só aí já facilitou demais a nossa vida. E assim, se você nunca percebeu, pegue um vidrinho de resina clareada, abra e coloque em comparação com uma outra. Você deve ter umas 2, 3 cores no teu consultório. Você vai conseguir, visualmente até, você já consegue ter uma noção se ela é mais para o amarelado, se ela é mais para o alaranjado, se ele é mais para o rosado ou para o azulado, tá? Só que, olha só que coisa incrível. Quem estiver aqui no webinar, eu vou dar uma tabela já mastigadinho para vocês, tá? De as cores, as marcas e a tonalidade que essa resina tem, tá? De presente. Mas só para quem estiver aqui no webinar, tá? Fora isso, nós temos uma apostila da cor, que é nesse QR Code que vocês estão olhando aí na tela. E nessa apostila da cor, das resinas clareadas, eu explico passo a passo como que você consegue fazer essa classificação, que é muito importante, tá? Então, a partir do momento que você vai escolher uma resina, como que você vai fazer? Primeiramente, você determina o matiz da resina. Se é rosa, se é azul, se é amarelo, se é laranja, tá? Aí a gente vai definir o nível de branco. O nível de branco é um índice que existe na literatura que chama Whitening Index. Esse índice varia de 1 a 6, tá? E a gente vai definir também o nível de translucidez dessas resinas. Como eu falei, a translucidez também interfere na cor, certo? Então, número 1, escolher o matiz. Então, matiz WO, que é branco alaranjado, de orange. WY, que é de yellow, né? Branco amarelado, white, dente branco amarelado. Matiz WR, que é o branco rosado, e o WB, que é o branco azulado, né? Que é o blue. Depois disso, a gente vai escolher o nível de branco, certo? Que é aquele índice que eu falei para vocês.
Para cada matiz, nós temos 6 níveis de branco, sendo, quando aparecer a classificação nível 6, é que ela é muito branca, certo? E nível 1, menos branca, certo? Parece difícil, gente, mas está bem resumido e daqui a pouquinho vocês já vão entender. Vou fazer um exercício aqui e vocês vão conseguir entender. A escolha do nível de translucidez, certo? Então, também vai ser por letras, de A até F, sendo, quando aparecer a letra F, ela é muito translúcida, certo? E a A menos translúcida, certo? Então, quando a gente pega uma resina na nossa classificação clareada, que se chama WY5A, que cor é essa? WY significa o quê? Branco amarelado, certo? 5 é o nível de brancura, certo? Sendo que o 6 é o mais branco, então 5 é bastante branco. E o A significa o quê? É o nível de translucidez, sendo que ela não é uma resina com muita translucidez, essa resina que eu estou dando exemplo aqui agora, tá? Vamos lá. Então, olhe só para vocês entenderem. Vocês conseguem enxergar que nesse caso foi feito com um branco amarelado? Acho que sim, né? Daqui a pouco vocês já vão saber quais resinas que você consegue um efeito semelhante a este. Olha lá, prepara o print aí, gente. Tira a foto. Todas essas resinas têm, sim, a coloração dela é branco amarelado, certo? Mas aí, em relação à quantidade de translucidez ou opacidade e o nível de branco, aí tem uma outra tabelinha. Mas só para vocês saberem, isso aqui já facilita muito. Por exemplo, a resina, vamos ver, a Harmonize da Care, ela tem um matiz amarelado, certo? Outra famosa, vamos ver aqui. A Renamel da Cosmidente, a cor white, ela tem um matiz amarelado. A Renamel Cosmidente da SB1, que é uma resina que eu uso bastante, usava muito no passado, né? Ela tem um matiz amarelado. Depois disso, o que nós temos? O branco amarelado, quando a gente pensa nessa cor, que cor? Como que a gente define se a gente vai usar o amarelado, o azulado, o rosado? Qual é a forma clínica de decisão, né? Então, o branco amarelado, ele dá uma luminosidade mais quente e suave, tá? Então, ele suaviza o brilho das resinas com matiz azulado ou branco puro. Então, se o paciente quer uma pegada mais natural dentro da escala clareada, você pode escolher aquelas resinas da tabela anterior, que são as resinas que têm o matiz branco amarelado. Até para você fazer substituições inteligentes, se você conhece isso, às vezes a gente só usa, por exemplo, a resina, por exemplo, a SB1 da Cosmidente. Às vezes você não consegue comprar, essas resinas acabam, às vezes a gente não consegue achar, mas você tem, por exemplo, uma BL2 da Forma. Elas têm semelhança entre as duas matizes são parecidas. Você consegue usar a mesma, substituir uma pela outra, se o nível de opacidade e translucidez tiver igual no outro gráfico que nós vamos ver, tá? As resinas que têm um fundo alaranjado, tá? Olha lá. Gente, as resinas com matiz alaranjado são as resinas, ó, vamos dar uns exemplos. Tiram aí uma foto, quem está assistindo. A SB2 da Renamel da Cosmidente, a Gradia Direct da GC, a BW, vamos ver, a Forma XWE da Forma da Ultradente também tem um matiz alaranjado, certo? A Palfic XLX5 da Tokuyama também tem um matiz alaranjado, tá? Todas essas resinas que vocês estão vendo aí ficaram com matiz alaranjado, certo? O alaranjado, né, quando a gente clinicamente, como que a gente decide? Ele tem uma tendência ao laranja, mas ela é quase imperceptível. Você vai ver isso agora claramente, tenho certeza disso, tá?
mais aquece a cor final. Então, vai ficar um branco mais aquecido, um branco um pouco mais caloroso, né? Então, ele evita aquele aspecto mais acinzentado ou azulado. Aí, como que você faz a escolha entre o branco alaranjado e o branco amarelado, gente? Isso daí já é assunto para um outro webinário, né? Porque ele é bem mais complexo. Mas, dando uma dica, quando a gente tem dentes mais acinzentados, o ideal é a gente usar o quê? O branco alaranjado, porque ele quebra a tonalidade mais cinza daquele fundo de dente, dando um aspecto mais natural para a resina que você vai usar, certo? Branco rosado, gente. O branco rosado é uma das cores que eu mais amo, é uma das cores que eu mais uso, inclusive que eu tenho aqui no meu sorriso, tá? Somente 2 resinas, entre todas essas 110 resinas, tem essa tonalidade, esse matiz. Quais são elas? Quais são elas? A cor BL da Carisma Diamond e a cor BXL da Carisma Diamond. Essas 2 resinas são as únicas que têm um matiz rosado. Agora, o branco azulado. Uma única resina tem a tonalidade azulada, que é a resina no matiz OB, da cor OB, da Carisma Diamond da Cooser. Então, gente, se a gente pegar essas 110 resinas que existem no mercado hoje, somente 3 delas não são amareladas ou alaranjadas. São as únicas resinas que não têm o matiz ocre dentro da sua composição, que dá esse aspecto mais aquecido, dá esse aspecto mais amareladinho, mais alaranjadinho para as resinas compostas. Então, essas 3 resinas, elas são as únicas resinas que são totalmente da escala clareada, totalmente blitz, né? A BXL, a BL e a OB, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho dessas resinas da Carisma para vocês entenderem um pouquinho mais sobre elas, tá? Essas 3 resinas, elas são as resinas que estão dentro do nosso kit da Cooser de resinas clareadas, o kit introdutório, onde nós temos essas 3 cores. Elas são as únicas do mercado que não tem esse pigmento ocre. Outra coisa importante, elas são frasco único. A diferença, por exemplo, da BXL com a BL, que são matizes rosados, qual é? É o grau, o índice de brancura, vamos dizer assim, o índice, né? Uma é um pouquinho mais opaca e a outra é um pouquinho mais translúcida. Então, a BXL, ela tem mais opacidade e a BL tem mais translucidez. Mas ambas têm um matiz roseado, certo? Outra coisa, então vamos falar um pouquinho da resina BL. A resina BL hoje é uma das minhas queridinhas, tá? É uma das resinas que eu mais gosto, uma das resinas que eu mais uso, porque ela dá como que eu vou explicar para vocês? Ela dá uma característica clara para o sorriso, mas, ao mesmo tempo, ela não é extremamente branca, tá? Então, ela possui uma translucidez intermediária, porque ela pode ser utilizada como frasco único, então, como uma camada única, certo? De resina. Ela pode ser usada, então, para uma faceta somente com ela, pode sim, tá? A matiz dela é rosada, como eu falei para vocês. Então, vamos lá. WR4C. Significa o quê? Que ela é um branco roseado, nível de brancura no 4, então ela não é tão branca assim, né? E C significa que ela não ela tem uma translucidez intermediária. Não é nem translúcida e nem opaca, certo? Olha só que resultado lindo que a gente obtém utilizando a resina BL. Ela tem um poder de cobertura, mas, ao mesmo tempo, ela traz esse branco, mas um branco chique, que eu adoro. Hoje é a minha cor favorita, tá? A BL da Carisma Diamond. Bom, gente, eu não posso jamais deixar de falar da resina BXL, que a resina BXL é a resina
mais vendida no Brasil, né, de dentes clareados. É a resina mais vendida no meu instituto, né, para os meus pacientes, é a cor que os meus pacientes mais gostam, é a BXL. Ela tem um poder de cobertura excelente, inclusive para fundos escurecidos, também é frasco único, tá? Ela pode ser utilizada em substratos clareados ou não clareados, e também tem um matiz rosado, gente, tá? Eu não sei se vocês acompanharam aí no meu Instagram, mas eu distribuí um material, né, de como a gente faz a seleção da cor a partir, clinicamente, né, a partir de tonalidade de pele, de lábios, para a gente escolher qual o melhor matiz para o nosso paciente, tá? Então, ela é classificada como o quê? WR, matiz branco rosado, 5, já é bem branquinha, né, gente? Quase lá no 6. E B, ela também não tem muita translucidez, tá? Exatamente por ela ser frasco único, tá? Olha que resultado lindo, gente. Sério. Não fica perfeito uma única camada de BXL? Então, a resina BXL, ela é, sim, uma das resinas mais fáceis para a gente trabalhar quando a gente está começando a trabalhar com as resinas clareadas, principalmente quando não estão dentro da escala amarela ou ocre, ou laranja, né? Que não tem o fundo ocre. A resina OB, gente, existem muitas controvérsias. Tem gente que ama e tem gente que odeia. Eu vou contar para vocês quais os pacientes que eu mais uso a resina OB, que tem fundo o quê, gente? Que tem matiz azulado. Esse é o branco verdadeiro, aquele que a gente olha e fala, nossa, parece até azul. Pois ela não é azul, mas ela tem um matiz azulado, tá? São para pacientes que querem dentes extra brancos, certo? Ela também tem uma opacidade alta, tem pouca translucidez e pode ser usado também de camada única, tá? Então, a classificação dela é o quê? WB, de blue, então branco, branco azulado. 5, uma alto índice de brancura, vamos dizer assim, e A, com quase nada de translucidez. Ela é uma resina mais opaca, certo? Me diga se esse resultado não é lindo, gente. Esse aqui é um paciente nosso, se chama Emanuel. Ele acho que tem o sorriso OB mais famoso da galáxia inteira. Todo mundo que quer ter sorriso com essa cor, né, que quer fazer facetas em resina super brancas, sempre traz o modelo aí, a cor do Emanuel, né? Olha lá, em um outro ângulo, ele consegue sim ter esse brilho, ter essa profundidade de cor, essa cobertura, ó, voltando aqui, olha, ele tinha uma tonalidade aí A2 praticamente, né? Então ele tem um excelente poder de cobertura e não fica azul, tá? Mas se você olhar no vidrinho e colocar a BXL, a BL e a OB, você vai enxergar as duas com matiz rosa e a OB com matiz azulado. Então, o que é muito importante a gente sempre ter em mente, né? Que a gente tem que levar em consideração aí a cor do substrato, né? Porque toda resina tem sim aquela tonalidade um pouquinho, a gente sempre vai levar em consideração a cor do substrato do paciente. Por exemplo, todos esses casos aqui foram feitos com a resina BXL, certo? Só que vocês vão ver que a tonalidade do branco, parece quando a gente tira uma foto, ou quando a gente olha, ela fica diferente. Por quê? A paciente bem da frente, que no caso é a minha filha, ela não tem tanto contraste, né? Ela tem o rosto bem claro, ela tem pouco contraste de pele. Aí você pega o paciente do lado, que já é mais ruivo, pele mais branca, lábios mais avermelhados, o dente parece o quê? Mais branco, não é verdade? E o paciente que a gente está vendo ali, moreno, de olhos verdes, né, de barba preta, parece mais branco ainda, sendo que todos esses casos foram feitos somente com uma única resina, né? Que no caso aqui foi a BXL. Então é muito importante que a gente saiba como transitar entre essas resinas. Para quê, gente?
para a gente conseguir entregar um trabalho mais, como que eu vou falar para vocês? Um pouquinho mais de certeza na hora da comunicação, certo? Então, assim, por exemplo, os nossos pacientes chegam e vão te falar assim, ai, prof, eu gostaria, doutor, eu queria um dente branco, mas que não fosse tão branco. Tá. Então, quando a gente entende que as cores clareadas têm 4 matizes, você já entende, puxa vida, eu quero um branco, mas tão branco. Aí você fala assim, você quer um fundo mais pro branquinho ou você quer algo assim mais natural? Se o paciente quer algo mais natural, você vai escolher entre o quê? Entre os fundos os matizes mais amarelados ou entre os matizes mais roseados, né? Então, gente, hoje eu fui bem rapidinho aqui, né, nesses slides. Eu não sei se eu poderia colocar aqui na tela cheia, Paty. O que? O que você quer Eu, colocar? eu Pode. não sei. Vocês estão me enxergando? A gente tá. Quem tá no computador te enxerga. Quem tá no celular tem que escolher. Ou ver você ou ver a apresentação. Ah, entendi. Então, porque eu queria conversar um pouquinho, daí eu não tenho mais nenhum slide aqui para passar. Quer que eu Eu tire? vou passar Peraí, para deixa eu te vocês. tirar. Eu só vou deixar aqui para quem quiser. Esse aqui é o QR Code para vocês acessarem a apostila da cor, aonde eu explico tudo isso de forma detalhada, Vlad, certo? vou te passar de novo o compartilhamento de tela, porque saiu aqui. Eu achei que você quisesse aparecer. Aí, pronto, voltou. Voltou? Então, esse Uhum. aí é o QR Code que vai lá para o Linktree, lá do link da minha bio, e lá vocês vão conseguir ver a tabela, a apostila da cor dos dentes clareados, tá? Quem estiver aqui hoje, né? Eu já conversei com o pessoal aí da produção, eu vou enviar a tabela aonde eu já selecionei todas as resinas, todos os nomes das resinas, o valor das resinas e o matiz dessas resinas, para vocês terem em mãos aí, para vocês pelo menos começarem a trabalhar com essa separação, né? Com essa nomenclatura. Eu acho que agora, Paty, eu posso aparecer aqui. Deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Então, gente, eu acho que o mais importante de tudo isso que a gente conversou aqui agora é exatamente a gente ter ideia disso, né? Desses quatro matizes e usar esses matizes ao nosso favor. Para fazer o quê? Substituições eficientes. Por exemplo, existem resinas que são muito mais caras, né? E outras resinas que não são tão assim, e vocês podem fazer substituições inteligentes a partir do momento que vocês conseguem vocês conseguem comparar as diferentes matizes com os diferentes nomes, com as diferentes marcas, tá? Por quê? Porque nós não temos ainda uma tabela, né? Uma escala de cores e nem teremos uma escala de cores. Por quê? Como eu falei para vocês, as resinas compostas, né, elas são uma terra de ninguém. Então, todas as empresas criaram cores Blitz. Todas as empresas criaram cores clareadas. Mas elas não existem, elas não têm correlação entre elas. Então, as resinas, todas elas, mesmo que tenham nomes semelhantes, elas têm matizes diferentes. E isso complica demais. Então, eu acho que, não sei se isso vai facilitar a vida de vocês num primeiro momento, mas se vocês estudarem um pouquinho mais, né, a fundo sobre isso, vocês vão ver que vocês vão ter menos materiais no consultório de vocês, né? Por exemplo, das 110 resinas, nós vamos ter aí 107 resinas que são ou amarelas ou laranjas, certo? Somente a BXL, a BL e a OB que não entram nesses dois times. Então, vocês precisam ter todas essas resinas? Não, vocês podem substituir, escolher resinas que tenham características ópticas semelhantes,
né? Isso vai fazer com que vocês economizem, não tenham aquele monte de resina que muitas vezes a gente não consegue nem usar e nem sabe para que usa. E eu acho, e a partir do momento que você conhece esses matizes, por exemplo, um paciente chega para fazer o conserto de uma fratura, por exemplo, de um outro colega. Acontece muito isso lá na clínica. A partir do momento que você já tem uma ideia, que você olha para aquele dente, você já vê que se tem um fundo amarelo, ou se você já tem um fundo mais alaranjado, você já vai para aquelas resinas que tem aquela tonalidade. Por mais que a gente não acerte exatamente a resina, se você acertar o matiz, gente, 90% do caminho já está ganho, certo? Então, o que eu tinha para falar hoje, gente, sobre as resinas clareadas é isso. Eu não sei se tem alguma dúvida. Eu terminei um pouquinho antes hoje, porque a outra vez eu falei tanto que eu saí atrasada daqui, né, Paty? Ô, Vlá, só estão pedindo para ver se você consegue colocar de novo o QR Code, porque tem gente que não está conseguindo. Eu fiz o teste e deu certo, tá? Então talvez seja. Se você, eu vou pôr de Volta novo lá. para você compartilhar. Talvez seja o tamanho da tela, porque quando eu coloquei, ele estava pequenininho, eu tive dificuldade, mas depois eu consegui. Eu vou deixar aqui o QR Code de volta e eu vou voltar também lá na tabela onde eu falei para vocês quais são as resinas e os matizes. Vocês podem tirar uma foto da tela também, se vocês quiserem. E eu combinei, né, com o Fernando que eu vou passar essa tabela e ele vai mandar por e-mail para todo mundo que esteve no webinário hoje aqui, Isso, certo? Aí ele joia. vai encaminhar por e-mail para todo Eu mundo. acho que vai ser mais fácil, porque assim, quem não está conseguindo escanear, no começo eu também tive dificuldade, depois consegui, depois deu certinho. Então, Pode ó, ser deixa que. eu só voltar aqui, ó, para vocês, ó, vamos lá. O branco amarelado. Tira uma foto aí. São essas resinas. E outra coisa, vocês conseguem ver que tem um U na frente? É que tudo isso é explicado na apostila, tá? O U significa que ela é frasco único. Por exemplo, D é de dentina, certo? E é de esmalte. O, ela é opaca, certo? Então, você já sabe se ela é frasco único, se ela é dentina ou esmalte. Então, eu coloquei essa nomenclatura na frente das resinas também. Então, essas daqui todas que vocês estão vendo, né? Por exemplo, a Epic da Biodinâmica na cor BL1 tem o matiz amarelado. A Spectra Smart da Dentsply na cor XL tem a matiz amarelado. A Vitra, né, da FGM, a DBL2 e a DBL3 tem matiz amarelado. A Gradia Direct, né, da AGC, a XBW também tem matiz amarelado. Gente, uma resina que vocês sempre me perguntam, a Stellite Ômega da Tokuyama, BL1. E ela é super branca. Não, gente, ela tem um matiz amarelado, tá? As únicas resinas que não têm matiz amarelado são as resinas da Carisma Diamond da linha clareada, as 3 resinas que eu falei para vocês. E vocês entendem como é difícil a comunicação entre profissionais e entre pacientes, até para você comprar uma resina, olha os nomes dessas resinas, gente. Eu li para vocês 4, 5. Todas essas resinas têm características semelhantes, tá? Então, a partir do momento que se você souber, por exemplo, eu estou usando a BL1 da Epic, tá? Mas a BL1 da Ômega, as duas têm matiz amarelado. Foi uma coincidência, tá, gente? As duas se chamarem BL1. Só que uma pode ser um pouco mais opaca, outra mais translúcida, uma é de frasco único, as duas são, né? E daí você consegue ver na tabela aonde ela se posiciona para você fazer essas substituições, certo? Então vamos para a próxima. O branco amarelado, ó, o branco alaranjado. Então, ó, a Vigodente da Inova BL1, a forma da Ultradente, a XWE, como eu falei, a Harmonize da Care, que é
também vocês me perguntam bastante, né? Porque ela tem uma pegada mais natural, mas ela tem um fundo alaranjado. Os fundos alaranjados, gente, na minha experiência clínica, eles são os mais difíceis de serem utilizados. São os casos que, às vezes, por a gente não saber e querer fazer uma pegada mais natural, acaba usando e acaba aquecendo demais, né? Deixando esse dente mais alaranjado mesmo. Eu digo isso para vocês porque eu fiz um caso de uma paciente que tinha a pele meio alaranjada, um cabelo tipo, meio parecido com o meu, assim, mais pro dourado. Gente, apagou ela completamente usar a resina com matiz alaranjado. Eu tive que trocar. E troquei por um matiz roseado. Mas é que ela veio tão assim, decidida que ela queria essa cor, que eu acabei usando. E eu, na hora que eu terminei de aplicar, eu já vi que não ia ficar bom. Por quê? Porque a estética dentária, ela tem que ter uma correlação com a estética facial, né? E se apagou demais o paciente, não pode nem aparecer de mais nem de menos, né? Então, quando a gente começa a entender os matizes, a gente consegue perceber até que tonalidade de pele que a gente consegue usar um matiz alaranjado ou amarelado quando a gente quer uma pegada mais natural, tá? Vamos lá. Mais uma, o branco alaranjado e o rosado. Qual é, gente? Aí ficou fácil, né? São só essas duas. É só a BXL e a BL que tem a tonalidade roseada, certo? Gente, uma curiosidade, né? O Pink Opaque, por exemplo, da Cosmident, que é um opacificador, tá? Ele tem uma tonalidade roseada dentro dela. Por quê? Porque o roseado, ele quebra o cinza. Então, por exemplo, dentes que têm uma tonalidade mais acinzentada, quando você usa um matiz mais para o roseado, você consegue uma tonalidade mais branquinha, mais natural, entendeu? Você não intensifica aquela cor do fundo. Então, por isso que esse opacificador, né, o Pink Opaque, tanto é que ele até se chama Pink Opaque, ele é meio que universal, que várias marcas de resinas têm vários opacificadores de diversas tonalidades. A Cosmident só tem somente um, e esse um tem a tonalidade rosa dentro dele, que é o que acontece com a linha da Carisma, a BXL e a BL. E o branco Lá, azulado, oi? não, desculpa, pode concluir, aí depois eu faço uma pergunta que fizeram. E o batiz azulado é a única resina, só tem uma, é a OB da Carisma Diamond. Era só isso, terminamos aqui com as resinas. Pode falar. Maravilha. A professora Mariane, desculpa, que está sempre assistindo nossos webinários, uma querida. Ela pergunta assim, professora Vládia, por favor, comente sobre a escala Vita Blitz, se tiver alguma experiência. Sim, na realidade, a escala Vita Blitz, que são as três cores, né? A BL1, a BL2, que são três cores, eu não me lembro agora se é BL3 ou não. Na realidade, primeiro que elas são feitas para cerâmicas. Mas qual é a grande questão dela? Se você pegar lá a BL1, por exemplo, da Inova e colocar do lado da BL1 universal da Blitz, elas não vão ser semelhantes. Quando eles fizeram a escala Vita para dentes clareados, eles fizeram para as cerâmicas clareadas, não para as resinas. Tanto é que as resinas, elas têm nomenclaturas diversas. Vamos lá, ó, matiz alaranjado, mas elas são brancas alaranjadas. Ó, Palfic XLX5WE. Filtec Z350 XTWE. Spectra Smart, né? YE, né? Essentia OM, Opalis e Blitz L, Gradia Direct BW. Então, vamos lá, Cosmident, Renamel SB3, SB2. Então, não tem uma correlação com a escala Vita, tá? A escala Vita, ela foi desenvolvida para cerâmicas, né? E as cerâmicas, sim, seguem essas tonalidades, né? Esses matizes, mas as resinas não seguem. Essa foi uma das razões
que me levaram a estudar as propriedades ópticas das resinas, porque os meus alunos vinham e me falavam assim, prof, como que eu vou fazer? Que resina que eu escolho? Como que eu faço para escolher se eu não tenho uma escala? Entende? E como as resinas da escala Vita, elas se adaptaram à escala Vita. E nas resinas clareadas é diferente. As resinas clareadas existem e não tem como existir uma escala que contemple todas essas resinas. Então, o máximo que a gente vai conseguir é separar essas resinas por matizes clareadas. Não sei se era mais ou menos essa a tua pergunta. Acho que sim, ela colocou perfeitíssimo, obrigada. Imagina. Eu acho que assim, para quem teve dificuldade em ler o QR Code, então a gente vai fazer isso para quem se inscreveu. Então fiquem Sim. tranquilos, tá? Para quem está comentando aqui. E queria agradecer, Vlad, de novo pela aula, foi super elucidativa. Eu acho que é uma questão bem difícil mesmo, né? Para quem clinica, enfim. Eu acho que principalmente nessas questões de reparo, né, que você comentou, que aí o paciente já vem com uma cor e qual usar para poder. Exatamente. Exatamente, exatamente. Mas, enfim, a gente também, se alguém quiser depois, mais adiante, aparecer, surgir alguma outra dúvida, quiser passar para a gente compartilha com a professora Vládia e faz essa intermediação também. Queria agradecer, Vládia, pela tua disponibilidade de sempre, capricho pelo material que você prepara e que delícia poder ver o resultado de uma pesquisa. Acho que só você sabe o quanto deve ter dado trabalho essa pesquisa de fazer. Você sabe que é uma coisa muito engraçada, porque quando eu comecei meu pós-doc, tinham 39 cores clareadas, certo? Uhum. Quando eu estava escrevendo, finalizando de escrever, eu falei, gente, já surgiram outras cores, mas eu não imaginava que eram tantas. Eu tive que praticamente fazer Meu tudo Deus. de volta. Por quê? Porque o mercado pede, as indústrias começam a produzir e vira essa confusão, né? Não seguem uma escala. E todas as empresas hoje têm uma linha clareada. Mas olha só que Uhum. coisa incrível. Isso que eu te falei de primeira mão, quando eu terminei, né, com a parte laboratorial, que as únicas resinas que não entram na escala, né, no matiz amarelado ou alaranjado, são as resinas da Carisma Diamond. Que bom, que privilégio nosso ter essas resinas aí disponíveis. Obrigada a todos também que ficaram conosco até o final. Vocês, independentemente de terem assistido ou não, vão receber novamente o link de acesso aí à aula gravada e depois de algum tempo a gente acaba subindo a aula aí para o nosso canal do YouTube, no canal da Coolzer, né? Coolzer Brasil no YouTube. Então, bom descanso a todos. Gente, Aproveitem se esse tiver finzinho qualquer de tarde. dúvida, estarei por aqui. Paty, de novo, muito obrigada. Obrigada para toda a Obrigada. equipe da Cruzer. Até pelo patrocínio de toda essa pesquisa em relação a resinas, né, gente? Porque a pesquisa no Brasil ela não é fácil e a Cruzer é minha parceira desde que eu estava no mestrado. Então, só tenho que agradecer. Obrigada, gente. Que bom. Bom descanso para todo mundo. Obrigada, viu? Até semana que vem. Semana que vem a gente vai ter mais um webinário o foco aí vai ser os técnicos em prótese, vai ser sobre cerâmica, tá bom? Um abraço. Até logo. Até. Tchau, tchau.